O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 21 de abril de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é o último dia do feriadão, sim. O feriado do dia de Tiradentes. E enquanto um cara está tirando os dentes de um lado, você tira o atraso etílico do outro. Ok? Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, estamos regressando ao quadro Verdade Alienígena, mais especificamente ao estudo deste livro aqui, UFOs Captados por Câmeras, do mestre Ryuho Okawa, e dando sequência à questão da visão remota, no caso, os esforços empreendidos principalmente pela CIA para dominar um instrumento de guerra, porque a visão remota é um instrumento de guerra. Você sabe, lembra do Thundercats? Espada justiceira, me dê a visão além do alcance. É a visão além do alcance. Contudo, no texto de hoje, nós vamos esbarrar em algo que, aliás, algo ao qual todos nós somos submetidos um dia. Eu, você, qualquer um, querendo ou não. Que é o quê? A doutrinação. Mas como que foi feito isso, Mateus? Na escola. Todos nós passamos pela escola com o objetivo de aprender a ler, escrever e se tornar um cidadão, alguém útil à manutenção do tecido social. Contudo, durante esse processo, nós passamos por um processo de... Como que eu vou dizer? Não é nem uma lavagem cerebral, que o cérebro da criança nem está pronto ainda, mas de uma forma de moldar o pensamento baseado em quê? Na criação de expectativas em relação à realidade. Ou seja, eles desde cedo vão convencendo a criança de que ela não deve crer naquilo que seus olhos veem, mas naquilo que uma autoridade, seja lá qual for, diga que ela está vendo. Por exemplo, o cidadão estudou, sai da escola, ele vai conhecer o Reino Unido, vai no Lago Ness e vê um monstro, o famoso monstro do Lago Ness. Você está vendo aquele monstro, um monstrengo horrendo, nefasto, e aí vem alguém que fala, não, você não viu isso não existe. Você viu uma boia que jogaram na água, mas eu vi o monstro, cara. Eu vi o monstro, o bicho estava gritando, lá tinha um bafo nojento. Não. É um cheiro, um gás que a boia soltou e você sentiu o cheiro. É isso que é feito. E a pessoa prefere acreditar em algo que disseram
para ela que é a realidade do que aquilo que ela experienciou. Ok? É que aquilo famoso que diz, acho que foi o Groucho Marx, falou, agora eu não lembro. Você vai acreditar em mim ou naquilo que seus olhos veem? Eu vou contar, antes de entrar no assunto, quero contar uma experiência minha, tanto na condição de monge, quanto na condição de não monge. Quando eu deixei de comandar o templo da Repsai, as pessoas muitas vezes vêm se consultar comigo. Por quê? Porque as pessoas se deparam com fenômenos, elas vêm e elas têm medo de falar com as outras pessoas, e elas precisam de alguém que entenda de misticismo, como é o meu caso, essa esfera que eu domino bem. E aí o que acontece? A pessoa vem falar comigo, ela vem rindo. Ô, cara, eu vi aquilo. Por que ela vem rindo? Caso eu não a leve a sério, ela não passe como uma biruta. Ou alguém com miolo mole. Aí quando ela vê que eu levo a sério, ela começa a falar e desembucha e começa a falar por tudo que ela tem de carga informativa para fora. Eu consigo aí fazer uma análise do que ela viu e entender corretamente. Ah, mamãe, mas não tem gente que vem zoar com você? Tem um monte. Mas isso daí eu identifico rápido, porque a história não tem profundidade. Eu sei identificar um embusteiro brincando. Segundos eu identifico. Por quê? Porque a história não tem profundidade. O cara começa a contar uma história e aí a história não tem pé e nem cabeça. Tem um corpo que ele inventou, mas ele esquece ou do pé ou da cabeça. Aí não dá certo. Mas vamos para o texto de hoje, conversaremos mais na sequência. No site da CIA, a Agência Central de Inteligência do governo norte-americano, há um texto que publicado foi em 30 de abril de 1993 com a seguinte alcunha: Projeto Stargate, uma visão geral. De volta a ele. Os principais esforços de pesquisa nos Estados Unidos da América são, de 1960 até o tempo vigente, a Fundação de Ciência da Mente de San Antonio, no Texas. Lendo-se no seu site que a Fundação de Ciência da Mente começou como um pequeno instituto de pesquisa fundado por Tom Slick em 1958 para estudar cientificamente as vastas fronteiras da mente humana. Atenção agora, dado que Slick já havia vislumbrado alguns dos confins dessa fronteira durante suas lendárias expedições ao Himalaia. Pô, mas a fronteira não é da mente? Sim. Agora que vocês vão entender, presta atenção. Todos os obstáculos mentais que as pessoas têm, que foram colocadas na escola, estão relacionados com o quê? Eventos externos, como eu citei o exemplo do monstro do Lago Ness. Não é aquilo lá. Você viu um monstro lá, mas não é. As pirâmides do Egito. Pirâmide do Egito, para com isso, cara. Não é alienígena. Os caras carregaram das costas. Não tinha nem escravo, eram os moradores que trabalharam para ganhar cerveja. Pô, mas ser pinguço assim na casa do caralho, velho. Pelo amor de Deus, meu. Eu entendo que realmente os moradores ajudaram na obra. Mas eles ajudaram que na alvenaria. Houve a mão de obra humana, não descarto. Agora, o cara pegar uma pedra daquele tamanho, pôr nas costas e levar para lá e empilhar ainda de forma piramidal. Não brinca comigo, velho. Não brinca comigo. Vamos lá. Vamos conhecer um pouco do Sr. Tom Slick, pois ele ganhava vida como petroleiro e empreendedor. E já havia fundado o Southwest Research Institute, especializado em ciências físicas e engenharia aplicada, e o Texas Biomedical Research Institute, voltado à pesquisa biomédica, e procurava naquelas remotas montanhas por uma criatura que supostamente seria o elo perdido da cadeia evolutiva humana. É aqui outro ponto que eu quero parar só para falar uma coisa que eu digo sempre, repetir. Mudar o mundo é difícil, mas não é impossível.
As pessoas têm que ter, como o Bruce Lee falava, nós usamos as ferramentas certas para resolver os problemas certos. A gente tem que encontrar a ferramenta certa para um determinado problema. Quem vai mudar a humanidade, eu digo sempre, são os grandes milionários. Só que vou repetir, ó, o Sr. Tom Slick era petroleiro e empreendedor. O homem não tinha onde enfiar dinheiro, montou institutos. Eu digo sempre, quem vai mudar o mundo são os milionários, porque eles têm a ferramenta, que é o dinheiro. Basta fazer uma doação correta para os pesquisadores corretos, para os estudiosos, para os canais de buscadores da verdade. Munir, como eu falo, faça uma contribuição de $1 milhão para o Cuesta. Imagina o que eu não faria com $1 milhão, cara. Imagina o que o Cuesta não ia fazer. Eu falo sempre, a gente virava esse país do avesso e ele começava a dar certo. Ou seja, mudar o mundo é difícil, mas não é impossível. Precisa das ferramentas certas. E algumas pessoas que detêm as ferramentas certas colocam à disposição das pessoas certas. Ok? Vamos lá. Então ele foi procurar esse elo perdido aqui. Um ser que os nepaleses chamavam de Mété, o homem que não é homem, que os exploradores ocidentais chamavam de Yeti, sim, Yeti, Sasquatch, o abominável homem das neves. Embora Tom Slick não tenha encontrado sua presa durante suas aventuras no Nepal e no Tibete, em 1956 ele encontrou uma misteriosa grande pegada na neve que alimentou seu interesse contínuo pelo Yeti. E seu molde de gesso tornou-se um dos pesos de mesa favoritos em sua mesa de jantar em San Antonio, no Texas, e as histórias sobre as viagens pelo Himalaia frequentemente giravam em torno dos lamas que ele conheceu por lá. Antes de chegar nos lamas, vamos voltar, ele encontrou a pegada. Encontrou essa pegada, fizeram o molde, ou seja, existe uma prova da existência do abominável homem das neves, o Yeti. Existe uma prova. Existem muitas provas, milhões de provas. Só que eu estou dando uma delas só. Essa famosa pegada que o Sr. Slick encontrou. Antes que alguém diga, mas aí viu os caras, mas isso aí não existe. Eu tenho a pegada. Eu tenho a pegada. Vocês têm lugar que tem pegada de... E eu acho engraçado que em local que eles encontram pegadas de dinossauro. Por que aquela pegada de dinossauro vale e essa daí não vale? Você entende que eles escolhem as evidências, eles selecionam as evidências? Isso é parte da doutrinação. Mas vamos para os lamas, que é interessante. Frequentemente as histórias giravam em torno dos lamas que ele conheceu por lá. Alguns com habilidades que pareciam desafiar toda explicação da ciência ocidental. Aquilo que nós estamos estudando nessa série, que é a visão remota, tem a telepatia, a capacidade de mover as coisas com a mente, por exemplo, telecinética. Então existem várias habilidades que ele viu esses monges por lá. Como é que esses monges do Tibete desenvolvem isso? Isso é desenvolvido primeiramente, qualquer pessoa pode desenvolver essas habilidades. Está ao alcance de qualquer um. Eu já estou pensando em fazer um curso por aqui para isso, porque como é que você desenvolve isso? Por meio da meditação, gente. A bendita meditação, que é tão demonizada somente por cristão. Por que os cristãos demonizam? Somente essas linhas pentecostais. Porque eles não querem que as pessoas tenham poderes. Eles não querem. Se o cara começar a ter poder, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer milagre. Tem gente que não tem os milagreiros. Como é que o cara faz milagre? O cara faz tudo. E porque ele sabe, o próprio Cristo fala na Bíblia que quem crer em Deus através dele, no caso ele se coloca como canal, fará obras iguais ou maiores que as dele. Qualquer um pode fazer essas obras iguais ou maiores que a do Cristo. Por quê?
O que é essa conexão com Deus? É a meditação, o caminho por meio da meditação, que leva ao quê? Ao desenvolvimento dos chakras, por onde passa o Logos divino. O que é o Logos divino? É a intenção. É a intenção divina. Ou seja, você passa a deter poderes sobrenaturais. E os lamas, devido a essa prática, essa vida monástica da meditação, eles vão abrindo os chakras e desenvolvendo telepatia, tudo. Tem um filme, o Doutor Estranho. Eles fazem é uma ficção, tudo, mas é uma ficção baseada em fatos reais. Pô, mamá. Quer dizer que aquilo está no caminho certo? Claro, claro, como é uma ficção, é um filme de super-herói, é bem estilizado, digamos. Que a coisa é bem mais complexa do que aquilo, ok? Mas aquele filme está no caminho certo. Tanto é que ele vai para o Tibete para recuperar. Ele é um médico que ele sofre um acidente, perde o domínio das mãos, ele precisa recuperar as mãos para voltar a ser médico. E lá ele descobre mais poderes que vão além das mãos dele. Ele também foi doutrinado a crer que não existia nada além das mãos dele. Você não consegue fazer nada além daquilo que a sua mão alcança. Ignorando o quê? O alcance da mente. Ok? Mas vamos lá. Então, ele decidiu fundar seu terceiro instituto de pesquisa, a Fundação de Ciência da Mente, e o encarregou de investigar cientificamente as habilidades e os fenômenos humanos inexplicáveis. Por isso, a missão da Fundação de Ciência da Mente é de explorar o vasto potencial da mente humana de forma científica para o aprimoramento da humanidade. Esse é o ponto. Vamos voltar ao ponto inicial. O que é ciência? Pesos e medidas, estipular peso e medida. A mente, nossa mente, como eu falei, ela foi doutrinada para achar que não faz mais nada daquilo. Você consegue fazer uma conta de 1 mais 1, não sei, fazer uma equação, legal. Você aprendeu a falar um idioma, legal. Legal. Não está legal. Você está usando o mínimo que a sua mente pode fazer. Tem gente que não usa, nem isso usa. Elaborar raciocínios complexos. Você vê os grandes filósofos, Sócrates e outros. Matemática eu não vou. Eu falei fazer conta, claro, tem os caras que fazem aquelas equações fodidas de cabeça, tudo sensacional. Contudo, matemática é raciocínio mecânico. Por isso inventaram até a calculadora que resolveu. Matemática qualquer macaco faz. Se você ensinar um macaco a fazer equação, ele faz esse mesmo cálculo que engenheiro, geólogo faz. Eles não têm poder sobrenatural nenhum. Eles só estão usando raciocínio mecânico, um pouco mais abrangente do que as outras, de uma forma um pouco mais abrangente do que as outras pessoas, mas é o raciocínio mecânico. Agora, um pensamento abstrato, complexo, como filosófico, vai muito além. Tanto é que o que domina o mundo não são os números, é a linguagem. A linguagem até se vale dos números em alguns momentos para se tornar melhor. Por exemplo, no caso da poesia, quando você usa a métrica para formar os versos terem um ritmo interessante. Nesse momento, a matemática até sai um pouco da sua função macaquística e se torna útil quando ela serve para melhorar a linguagem. Mais o que domina o mundo é a linguagem, ok? E a linguagem é o que nos faz ir além. Você fala, o lama se comunicando por meditação. É a linguagem, por meio da mente. Está enviando sinais, o outro está interpretando, e vem, vai e vem. E esse instituto, como eu falei, ele criou, vamos ver o potencial, explorar o vasto potencial da mente humana de forma científica. Ou seja, potencial o quê? O que é o potencial? É aquilo que a mente pode alcançar, ou seja, vai além de um mero raciocínio lógico, a coisa vai muito além. E essa ciência vai quantificando isso, criando parâmetros para ampliar a utilização da mente, coisas que esses lamas fazem no Tibete. Então precisaria
estudar isso de uma forma mais ampla, saber como que a coisa se desenvolve, como por exemplo, a mediunidade, como é que um médium, como é que ele pode se comunicar com uma pessoa que não está mais nesse plano, como é que ele recebe informação, como é que ele transmite a informação, porque da mesma forma que ele recebe informação por sinais que ele traduz em linguagem, ele está emitindo códigos também para essa pessoa, para ela essa forma, essa alma, para ela traduzir, porque do plano atemporal não tem o ar. O que é o som? O som se propaga, é uma vibração que se propaga pelo ar. Onde ela está não tem ar, não tem como o nosso som alcançá-la. Mas nós podemos enviar códigos que ela também, naquele plano, ela vai interpretar em forma de linguagem, entender qual que é a minha pergunta e poder me transmitir uma resposta, uma solução para um problema. Então, isso daí é um estudo fantástico. É um estudo que vai muito além. E essa é a questão da Fundação de Ciência da Mente. A função da Fundação de Ciência da Mente é estabelecer pesos e medidas para coisas que nós somos doutrinados a crer que não existem. Ok? E dito isto, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, começar pelos meus livros aqui, A Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Vou dar para a molecada, que a molecada irá gostar. Tem o meu outro livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos, e o link do curso Fundamentos do Exorcismo, sim. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, aí ao link do Apoia-se, do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, por onde eu quero agradecer muito as contribuições que estão sendo feitas aí, elas estão sendo muito úteis para o Cuesta. Breve, vamos ver se eu consigo ainda logo adquirir a Nikon P1000 para a gente poder explorar mais a Lua, principalmente. Aí nós vamos cuidar da Lua. Não vai ter essa brincadeira de projeto Artemis, não. Aí na sequência tem o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Ó, novidade, hein? Estamos sendo assistidos em Pequim. Caramba, Pequim, cara, como é que pode? E olha que lá a internet é censurada. É igual que eles querem fazer aqui no Brasil, lá já é. Mas alguém conseguiu escapar e chegar no Cuesta, muito legal. E pedir para os nossos amigos pequineses aí, façam a doação para o Cuesta, não sei se é possível, mas o PayPal tá aí. Força no money, ok? Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador e coisa e tal. O link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. O link do grupo do Cuesta no Getter. Do grupo do Cuesta no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação. E Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Sim, isso aí hoje dá fechar esse feriadão bêbado, ok? Dito isto, atenção Denilson, todos os carros, porque é próximo evento, onde nós vamos para o Himalaia. Não foi só o Sr. Slick que foi para lá, nós iremos no sábado, porque teremos o programa Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, Shambhala, a Outra Jerusalém, no sábado, dia 25 de abril de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 25 de abril de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, Shambhala, a Outra Jerusalém. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!